Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês os heróis mais poderosos da Marvel, número 91, com o personagem Quasar, certo? Publicação da editora Salvat aí de outubro de 2018, com os 9 primeiros números da edição do gibi americano do personagem, certo? As edições capas vermelhas da editora Salvat, elas têm essa característica que são histórias que não são muito conhecidas do grande público, também não são histórias canônicas, mas são aquele must read que você precisa, mas são histórias legais, são histórias divertidas de personagens muitas vezes obscuros, como é o caso do herói cósmico noventista da Marvel. O Quasar, ou Wendell Alger, foi criado em 1978 no gibi do Capitão América, certo? 217, se eu não me engano, numeração americana, por Roy Thomas, Don Bluth e John Buscema, né? E ainda com o nome Marvel Boy. Depois ele teve o nome mudado para Marvel Man, e aí depois, só em 79, né, no gibi do Incrível Hulk, né, ele foi mudado o nome para Quasar pelo roteirista Mark Gruenwald. Né? Ele adotou essa alcunha sem alarde, sem maiores intervenções roteirísticas, apenas editorialmente, certo? O Gruenwald, né, é um roteirista famoso pelo seu run do Capitão América, né, que ele escreveu até sua morte, né, tanto dele quanto do personagem. Dizem as más línguas que a série Heróis Renascem foi que matou o Gruenwald do coração. Né? Ele vai conduzir essa história do Quasar pelos seus 60 números, de 89 a 94. Um feito impressionante, ao meu ver. Né? O Quasar, né, é o típico herói restolho, mas graças a roteiristas bem inteligentes, bem sagazes, bem capazes e competentes, como é o caso de Gruenwald, tem histórias bem boladas, né? Cheia de drama pessoal, certo? Cheia de nuances, certo? A gente vai acompanhando a vida do personagem, é bem interessante, né? Inclusive essa história aqui recontando sua origem, né? Mostrando que ele era um cara, né, que ele entrou na SHIELD, só que por não ter instinto assassino, ele foi delegado, né, a atividades consideradas menores, certo? Como é o caso de um protetor de laboratório, né? Só que aí acontece uma grande reviravolta, que é justamente a invasão desse laboratório por cientistas da IMA, né? Que estão querendo se apoderar dos tais braceletes cósmicos, e por conta desse mesmo que ele não tem esse instinto assassino, por conta dessa vontade de deixar fluir, é que os braceletes, o Wendell Alger, né, ele vai usar esses braceletes sem maiores problemas, certo? Grande história. Depois a gente vai ter um pulo cronológico na história, um pulo histórico, onde mostra, né, todo o que aconteceu com o Quasar nesses 10 anos. Tivemos 10 anos de história com o Quasar, mostra como ele foi dominado pela coroa da serpente, né? E aí como ele pediu demissão do trabalho de segurança dele, né, no laboratório da Pegasus, e aí ele vai embarcar numa viagem, né, astronômica, certo? Liderado pelo seu pai, um grande cientista, para poder investigar, né, as origens do bracelete, né, que estão ligadas ao antigo inimigo do Quarteto Fantástico. E lá ele encontra um alien chamado Abreviador, que diz que ele vai matar o Quasar, porque o Quasar é um otário e não devia estar usando esses braceletes. Aí o Quasar disse: não, eu sou fodão, eu consigo. E aí a gente vê essa grande história de superação. No Brasil, as 3 primeiras histórias da série foram publicadas em Grandes Heróis Marvel, número 37 de 92, pela editora Abril, e tivemos apenas 2 histórias, né, desse gibi publicadas em edições esporádicas, do Homem-Aranha e do Incrível Hulk, certo? Então esse aqui é o máximo que você vai ter de material de Quasar disponível no Brasil para você ler. E também, infelizmente, não tem muito material lá fora, certo? A gente vai ter a origem do Quasar, vai ter o Quasar agindo ao lado do alienígena Ion, né, para poder mapear os alienígenas da Terra, porque segundo Ion, né, um personagem antigo da história do Capitão Marvel, uma grande ameaça cósmica, né, alienígena vai se presenciar, e aí a Terra precisa se preparar para isso. E enquanto isso a gente vai ver o Wendell Alger seguir sua vida, né? Ele pega a rescisão de contrato da SHIELD e abre uma empresa de segurança no prédio do For Freedoms Plaza, né? A gente vai ver ele contratando a secretária louquinha de nome Kyla. A gente vai ver ele procurando emprego. A gente vai ver ele tem ciúmes da relação de Ion com o pai dele. Então, é um gibi muito bem bolado, muito bacana, muito gostoso de se ler, certo? Então é isso.
o gibi também é profundamente ligado ao editorial da Marvel, né? Um grande mão na roda para os editores da Marvel que buscavam criar esse universo coeso, né? A gente vai ver histórias ligadas ao Ato de Vingança, né? O Quasar enfrentando o Homem Absorvente. Depois a gente vai ver o Quasar lutando contra o Terminus, né? Que é uma ameaça alienígena. Ele luta contra o Venom, aí ele luta contra o vilão Terminus, né? Encontra e ainda por cima tem uma pequena menção aqui, muito engraçada, muito interessante, ao momento que teve um apagão no universo, certo? Teve um apagão no universo, o universo apagou por um instante, e foi justamente quando o Quasar enfrentava o Terminus que aconteceu, né? Aqui a gente tem aqui, cadê? Nessa história. Agora tem um erro editorial aqui, viu? Que o Homem-Aranha tava junto com os Vingadores na hora que isso aconteceu. Só que aqui mostra o Quasar com o Homem-Aranha com poderes cósmicos. A não ser que eu esteja me confundindo. É esse momento aqui, ó, que tem um pequeno apagão no universo e logo depois volta, né? Numa história do Capitão América 176 dos Vingadores, publicado pela editora Abril. A gente vai ver o Quasar lidando com os Novos Mutantes, né? Lidando com o restolho da uniforme do Homem de Ferro, que ele não soube descartar. E aí vira um alien assassino, né? Muito bacana, muito legal as histórias. São histórias muito bem boladas, né? E também é possível ver esse lado Yuppie, né? Do mundo, assim, não só do mundo dos heróis, né? Mas no mundo em geral, né? Onde o Wendell Alves se torna um grande empresário, né? Ele não trabalha direito, mas ele consegue se manter. Isso é uma visão meio Yuppie das coisas. Yuppie seria a geração que veio depois dos hippies, né? Que se aproveitou, né, do bem-estar social americano, bem-estar social americano não, mas utilizou do bem-estar social apenas para poder levar mais neoliberalismo ao mundo, né? Então é isso, a gente vai ver essa visão até corporativista aqui da própria IMA, né? Quando ela vai e oferece esse serviço aos outros vilões, né? Muito engraçado acompanhar isso tudo. Uma pena que a série não teve republicação nos Estados Unidos, né? Afinal, quase é um herói restolho, e muito menos a republicação de 60 números aqui no Brasil. Sobra esse pequeno gibi aqui e aqui um grande editorial, né? Falando sobre personagens, nuances, né? Todo o legado do personagem Quasar, que eu gosto muito. Concordam, discordam? Diga o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações!